A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem está olhando, não está ouvindo, já sabe que tem novidade hoje, né? Hoje a gente tem surpresa. O Hernani aqui está mais bonito hoje. Foi o que me falaram quando a gente entrou. E o Hernani ficou mais bonito. O Hernani não pôde vir, né? Ficou preso em São Paulo, viajando a trabalho. E aí, para que vocês não ficassem mais uma semana, né, sem a gente... Obrigada, minha linda, muito obrigada. Para que vocês não ficassem mais uma semana sem a gente, eu convidei a Yasmin, minha filha, nossa filha, para vir no lugar dele. Eu acho até que vocês vão pedir para o Hernani sair e ficar só ela. Eu fui fazer uma palestra, o time do Hernani aí não fica triste não, Yasmin é melhor do que ele, eu garanto. Eu fui fazer uma palestra... Oi, gente, só um minutinho, não é verdade, tá? Eu fui fazer uma palestra na segunda-feira, né? E foi muito engraçado, porque era uma palestra online e eu tinha que entrar pelo Zoom. E eu entrei pelo computador de casa e a conta é do Hernani. Então ficava aparecendo o Hernani ali, estava sem vídeo ainda. E aí eu coloquei ali no chat, escrevi qual era a palestra e tal. E aí todo mundo começou: Hernani, que ótimo que é você, Hernani, Hernani. Aí eu comecei a ficar intimidada na hora de entrar. Eu falei, o time dele todo pensando que é ele que vai entrar. Eu falei, gente, desculpe, mas aqui é a Iris que vai entrar, é a Iris. Desculpa decepcionar vocês. Ó, ninguém colocou não, tudo bem, você é ótima não. O pessoal falou, tá bom. Eu falei, então tá bom, né? Mas fazer o quê? Mas eu queria muito, muito que vocês participassem, porque sem a participação de vocês, esse programa com o Hernani, sem Hernani não tem graça nenhuma. Então o telefone fixo aqui da rádio, que Sheilinha vai atender, ou o Enzo, que vai atender, é 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você também pode entrar no Facebook do Quintas, na página do Quintas do Evangelho no MAP, né, colocar o seu comentário lá, ou você entra no YouTube, né, porque a gente agora está no YouTube lá da Rádio Rio de Janeiro, né, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, coloca seu comentário, que aí no segundo bloco a gente vai falar aqui. Tá bom? Hoje a gente vai falar uma passagem que é uma passagem de Paulo. Eu falo assim, gente, não acredito que Emmanuel, no dia que o Hernani não está aqui, porque Paulo é o preferido do Hernani, né? No dia que o Hernani não está aqui, ele vai trazer logo uma passagem de Paulo que chama Fermento Velho, tá certo? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Essa passagem está na epístola, na primeira epístola aos Coríntios de Paulo, no capítulo 5. E aí, Yasmin? Hoje não é e aí, Hernani? Fala pra gente o que você entendeu disso. Oi, gente, tudo bem? Então, na semana passada, quando a minha mãe me mandou, né, o texto que a gente ia trabalhar aqui, eu comecei a ler e eu fiquei muito confusa. Eu falei, meu Deus, gente, por que não pode botar fermento nenhum? Vai estragar o pão inteiro.
E aí eu fui na Bíblia, peguei o contexto, né? Porque na verdade essa passagem ela tem uma parte inicial e ela tem uma parte final, que para mim são muito importantes para a gente poder entender o que ele estava trabalhando. E na parte inicial, ele começa explicando que aconteceu um problema, né? E ele estava distante, mas chegou ao conhecimento dele, e que dos trabalhadores, né? Uma das pessoas da igreja tinha cometido adultério, tinha, enfim, errado. E aí ele acaba dando uma pena extremamente dura para essa pessoa. E aí depois vem essa parte do fermento, onde ele fala pra gente largar esses fermentos que já estão velhos, que já estão estragados, pra gente abdicar desses erros, né, passados. E aí ele vem e fala, mas também não coloque o fermento novo, né, da perversidade, também não adianta você encher com isso. E ele completa dizendo, eu sei que do lado de fora da igreja muitas pessoas erram, e que do lado de fora da igreja esses crimes acontecem, mas quem vai julgar eles é Deus, né? Eu não vou julgar as pessoas de fora, mas eu vou trabalhar aqui dentro, e vocês não podem chamar de irmãos pessoas que cometam esses atos. E aí, quando eu li a passagem inteira, eu consegui entender não só o que ele estava falando a respeito daquilo ali, em que situação ele estava, como também por que não pode ter fermento nenhum. Porque como ele está falando para as pessoas que estão dentro da igreja, como ele está falando para as pessoas que estão em posição de autoridade, posições com responsabilidade ali dentro... Então ele fala, vocês não podem ter o fermento ruim, porque vocês estão aqui como exemplo, vocês estão levando Jesus, vocês estão levando a bandeira, né, assim, do que é a nossa religião, do que é a palavra de Jesus, e acaba que quem está dentro de uma religião e quem está numa posição de destaque vira referência para as outras pessoas. Então quando você comete um erro, por mais que lá fora muitas pessoas façam, você está em destaque, né? Então, assim, você está tendo a fé das pessoas, porque as pessoas, é difícil para quem está frequentando separar o que é a crença, né? O que é a palavra, o que é a religião, do que é a personalidade que está apresentando. Então, ele fala, vocês não podem mais ter isso, vocês não podem mais usar esse fermento velho, porque vocês estão na frente, né? Vocês são os irmãos que estão levando o cristianismo. E ao mesmo tempo... eu não falo com você, não? Eu falo com além? Tá. Fala com o público. Ao mesmo tempo, né? Você também não pode se encher de fermento, porque você já está dentro da igreja. Se ele fala que você... Quando ele fala que você não quer que você se encha de fermento, ele está dizendo que você também não pode se achar, por estar dentro da igreja, uma pessoa melhor do que os outros, uma pessoa que alimente crueldade, que alimente julgamentos. Então ele fala, eu prefiro que você não tenha fermento nenhum. Nem esse excesso por se achar dentro da igreja, né? Nem esse excesso que te elevaria ao ponto de você virar uma pessoa ruim, ao ponto de você criticar os outros, ao ponto de você ser cruel. E também não pode ter o fermento do mundo, não pode ser uma pessoa que se dê o direito de errar igual os outros, porque você está numa posição de destaque. Então, basicamente, mais será cobrado de quem mais souber. Ele estava numa posição onde ele estava distante da igreja, e quando a gente perde essas referências, né, essas pessoas que vêm com uma moral muito grande, e a gente acaba ficando ali sozinho, os nossos erros, os nossos problemas acabam acontecendo ali, né? Então, fica muito difícil para o movimento... quando essa pessoa está distante, por mais que ela esteja sempre pensando, tanto que ele começa dizendo, eu não estou presente com vocês, mas o meu espírito sempre está. Mas é uma perda que a gente tem quando a gente perde essas âncoras, né, ali que sustentam. E ele fica numa posição muito complicada, porque gerir pessoas é muito difícil, né, e ainda mais distante. Acaba que o movimento ele é feito de pessoas, e as pessoas, cada uma tem os seus problemas, as suas dificuldades para trabalhar ali. E isso, meus irmãos, vale não só para a igreja. Eu costumo dizer assim, tudo que está na Bíblia, né, as coisas que Jesus traz, o que os profetas trazem, não é só para a gente pensar dentro da religião. A gente precisa trazer a religião para a nossa vida, a religião para o nosso mundo. Então vamos pegar tudo aquilo que Yasmin explicou aqui belíssimamente, vamos pegar tudo aqui que Yasmin falou e vamos levar isso para dentro da nossa casa, né? Quando a gente aprende alguma coisa, qual é a postura que a gente tem dentro de casa? Porque tem gente que dentro da instituição espírita, dentro da igreja, tem uma conduta
maravilhosa. E aí, quando chega em casa, é um tirano doméstico. Quando chega em casa, é um libertino. Quando chega em casa, é uma pessoa agressiva, arrogante, trata mal os funcionários. Essa semana mesmo eu escutei uma história, na verdade hoje, nem foi essa semana, mas foi exatamente hoje. A menina falou assim, poxa, eu indiquei a minha cunhada para trabalhar na casa de uma pessoa aqui perto da gente, e a pessoa é muito cruel, assim, ela não deixa ela comer nada que tem em casa, ela tem que comer o que sobra de 3 dias, e foi comentando algumas coisas assim muito cruéis, né? E ela falou assim, e o pior é que essa pessoa é da igreja, e ela falou assim, é por isso que eu não gosto da igreja. Eu falei, olha só, calma, uma coisa é a igreja, outra coisa é o cristão, são coisas diferentes. Né, uma coisa, imagina se a gente vai odiar o centro espírita porque aquele médium, né, ele não é bom, porque aquele médium faz animismo. A gente não pode confundir a obra com quem está operando, porque nós somos falíveis, nós somos humanos e a gente erra. E muitas vezes, né, o espírito ruim ele se esconde atrás da religião, até para que ele possa esconder as suas imperfeições. Ou não, ou ele realmente está buscando. Eu tinha muita irritação com gente, não de outras religiões, mas da minha, assim, espírito eu achava que, olha, depois de você conhecer Kardec, conhecer isso tudo, você tem que tentar melhorar. Você pode até não conseguir, mas você tem que tentar. Então você vai ali, né, ai, caí, nossa, eu não posso fazer isso, ai, caí, eu vou voltar. Eu tenho que estar sempre, né, me esforçando para melhorar. Mas quando eu vi algum espírita assim, utilizando, não, assim, ocupando um cargo, né, importante, um cargo de dirigente, um cargo de palestrante, e ele cometia alguma coisa. Quando eu estou falando, gente, de coisa, eu estou falando de coisas sérias, porque o delito do dia a dia, eu vou sair daqui, alguém me dá uma fechada, eu já cometi um. Só nem que seja de pensamento, né? Porque hoje em dia a gente tem que trabalhar a calmaria. Mas a gente é humano e às vezes a gente perde. Eu costumo dizer assim, perdeu a bênção, né? Vamos correr atrás da bênção de novo, para que a gente possa renovar o tempo todo. Mas quando é uma coisa muito grave, uma coisa que você pensa assim, caramba, nem alguém que não conhecesse o Cristo não teria coragem de fazer um absurdo desse, uma traição de um amigo, né? Uma coisa muito séria. Aí você fala assim, como isso acontece? Depois de tudo que aquela pessoa conhece, como ela ainda consegue fazer isso? E aquilo me trazia uma angústia muito grande no peito. Eu ficava assim, meu Deus do céu, como essa pessoa pode conhecer o Cristo e pode pregar coisas tão assustadoras, coisas que pessoas que não conhecem o Cristo, que não são cristãs, não fariam. E aí o Ivan, que eu amo de paixão, né, que é um pai para mim, praticamente. Ele, que é o dirigente do MAP, né? Do Movimento de Amor ao Próximo. Uma vez eu conversando com ele, eu falando assim, Ivan, mas tem pessoas, né, que caramba, como essas pessoas estão na casa espírita, como é que essas pessoas têm coragem de estar aqui ministrando uma palestra, às vezes belíssima, e a pessoa está ali e ela sai dali e faz tudo aquilo. Aí o Ivan respondeu assim para mim, que bom que ele está aqui, né, irmã? Que bom, imagina o que ele não estaria fazendo lá fora se ele não estivesse aqui. Então ele traz uma outra visão. E uma outra coisa que ele sempre falava assim, bota ele num trabalho da caridade, porque a caridade molda ele, a caridade molda a gente, uma hora a gente enverga. Uma hora a gente enverga o orgulho, uma hora a gente... Então, aquilo acalmou meu coração de muitas formas, né? Primeiro, quando eu começo a pensar que eu já tinha que ter melhorado ontem, quando eu estava fazendo a irradiação, que as quartas-feiras é irradiação, e aí veio uma passagem muito importante, né? Que é aquela passagem onde um discípulo diz para Jesus que quer seguir ele, e aí ele fala, não, a raposa tem a sua toca, né? As aves têm seu ninho, o filho do homem não tem onde pousar a cabeça, e aí ele libera aquele discípulo e o outro vira para o outro e fala assim, segue-me. Aí o outro fala assim, não, deixa eu enterrar os meus pais, né? Ele, não, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí naquele momento eu falei assim, ai gente, eu sou esse discípulo, que Jesus chama, segue-me, e eu quero fazer outra coisa, e eu tenho uma outra coisa para fazer, eu sempre tenho uma outra coisa para fazer. Então eu comecei a ficar um pouco angustiada, né? E achando assim, poxa, eu faço pouco, eu tenho que fazer mais. Aí a minha amiga, né? Minha fiel escudeira, minha irmã, minha sócia, minha cúmplice, porque uma vez a gente chegou no MAP, a primeira vez que a gente encontrou no MAP, essa história é ótima. A gente, quando eu comecei a
Antes eu era nutricionista, trabalhava em hospital, e no hospital você tem a oportunidade de fazer muita caridade e ganhando para isso, né? Mesmo que seja ganhando pouco, né? Que a gente sabe que os salários não são tão bons, mas você tem a oportunidade de fazer muita caridade. Porque o tempo inteiro alguém precisando muito e você acaba trabalhando mais do que você combinou e trabalha com amor e socorre, então você tem muita oportunidade. Quando eu saí do hospital, achando que minha carreira não estava decolando, que o mercado era ruim, e aí virei contadora e eu falei assim, gente, será que eu vendi a alma ao diabo agora? Eu saí de um lugar onde eu tinha oportunidade de fazer muita coisa boa, vou trabalhar com finança, com dinheiro dos outros, não sei. E comecei a me sentir mal. E aí um palestrante, um dirigente falou assim para mim, Iris, a gente tem que dar aquilo que tem. Né? O que você tem? Tem muita gente que precisa de contador. E aí a gente abriu, né? Conversei com a minha sócia, a gente abriu para trabalhar com algumas instituições que fossem 100% filantrópicas. E a gente começou um trabalho voluntário, né? Que a gente tem até hoje, né? Que é o Citado Bem, que faz um trabalho legal. E foi quando eu reencontrei o Ivan, porque o Ivan era pai de uma amiga minha de escola, mas eu nem sabia do trabalho do MAP, né? E aí foi quando eu reencontrei o Ivan lá atrás, isso já tem mais de 20 anos. Mas ele falou assim, não, eu estou precisando muito de contador, um contador voluntário seria ótimo, mas se ela não vier aqui conhecer a casa, eu não quero. E eu falei, gente, quem é essa pessoa? Eu estou oferecendo um trabalho de graça, um trabalho que é caro, e ele diz que eu tenho que ir lá. E aí nós fomos lá em Manguinhos, eu e minha sócia, e assim que a gente entrou, um médium da casa vem e diz assim, olha, isso aqui não é uma sociedade não, isso é uma cumplicidade antiga, muito antiga, né? Que bom que vocês agora estão resolvendo isso. E aí uma olhou para a outra, né? Então quando eu falo dela, eu falo minha cúmplice, né? E aí ela me falou, poxa, esse sentimento, você não pode ter, porque a gente dá aquilo que pode e a gente volta. O importante a gente errou, reconheceu, voltou. Errou, reconheceu, voltou. E a gente está sempre se esforçando para mudar, para melhorar. Sabe? Eu entendo a angústia de Paulo nesse momento aqui, porque ele estava longe, ele tinha que manter a postura da igreja, né? Mas eu me encanto com a postura do Ivan, que não abre mão de ninguém, né? Ele está sempre ali, quem chegar com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, vai ser bem recebido, vai ser acolhido, vai ficar. Por isso que o MAP é uma casa de amor e de luz. E isso me encanta profundamente, né? Eu tenho muito carinho por isso. Então, essa sensação de você ter sempre a oportunidade de melhorar. E é isso que a encarnação nos dá. A encarnação nos dá a oportunidade sempre de melhorar, sempre de fazer diferente, sempre de conseguir vencer as nossas más inclinações. É claro que a gente precisa tentar. Não adianta, né, a gente querer ter uma postura na igreja, achar que está tudo bem, querer ter uma postura dentro do centro espírita, achar que está tudo bem, no templo budista, seja lá onde for a nossa religião, está tudo bem porque aqui ninguém sabe quem eu sou de verdade. Então, do lado de fora, eu sou como eu quiser? Não, a gente é como a gente deve ser. Né? E Chico falava isso, eu permito aos outros que sejam como quiserem e a mim como eu devo ser. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Pega tudo que a gente aprende dentro do espiritismo, dentro da igreja, pega tudo que Jesus ensinou e leva para sua casa. Porque se você não levar essa bagagem para sua casa, você vai ser aquele túmulo que Jesus falava, que eram os fariseus. Lindo por fora, porque os túmulos eram lindos, eram de mármores, eram caiados por fora, e por dentro era só podridão, né? Que é nosso corpo apodrecendo. Então, é muito importante que a gente coloque os ensinamentos, que a nossa postura dentro da igreja, dentro do centro espírita, que a nossa postura dentro da religião seja a mesma postura fora da religião. Aí alguém me falou assim, então tá bom, se eu não estiver valendo nada, eu não vou valer nada lá dentro também. Eu ainda prefiro esse. Eu queria muito que você se esforçasse por melhorar, mas ainda é melhor que você não seja hipócrita, né? Que você se mostre como você é, até para que as pessoas que estejam em volta possam, poxa, irmão, não vai por aí, vai por aqui. Porque, às vezes, quando a gente é admoestado, não é que a pessoa vai brigar, vai falar, não faz isso, não vai... Não, mas às vezes a gente faz coisas sem perceber. Eu tenho uma amiga que ela é muito querida, sabe?
E ela sempre reclamava que um ou outro cliente dela tratava ela mal, poxa, me trata igual um cachorro, e ela reclamando e tal. E aí uma vez eu fui tomar um café com ela e a menina errou uma coisa, ela já fez uma cara feia, errou outra coisa, na terceira ela fez um escândalo assim, bem assim, que chegou a humilhar a menina. E eu falei assim, amiga, quem é essa pessoa que está aqui agora? Porque ela não é assim, ela é uma pessoa boa, mas naquele momento ela estava aborrecida, chateada, descontou em cima da menina que está ali levando o café. Aí eu virei para a menina e falei assim, olha bem para minha cara, olha bem para a cara dela, cospe só no café. A atenção dela, eu falei assim, amiga, você reclama tanto que te tratam mal e você faz a mesma coisa? Não é diferente. Eu falei, não é diferente. A gente precisa tratar bem todo mundo. A gente estando estressada ou não estressada, a gente estando bem ou não estando bem, a pessoa errando ou não errando. Você vai lá, exige, pede que ela volte. Não foi o que você queria, mas você tem que tratar todo mundo muito bem. E é uma pessoa muito querida, gente. Não é uma pessoa... Se eu não te conhecesse ela, se fosse uma pessoa que eu estivesse vendo na rua, eu ia dizer assim, nossa, mas que ser desprezível. Então... Quando a gente olha o outro e a gente não tem o conhecimento de quem é aquele outro, tá olhando só uma parte, é igual como se você tivesse um vídeo inteiro e alguém pega, sabe aquelas pegadinhas que tem um vídeo inteiro, a pessoa bota uma fala do que o cara falou ali e todo mundo muda tudo do que ele está dizendo e na verdade não era nada daquilo? É isso. Quando você vê alguém, ou quando alguém te agride num determinado ponto, você acaba odiando aquela pessoa, criando uma antipatia, uma empinia, alguma coisa, e você não viu o resto do vídeo dela. Ela pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa maravilhosa que teve um momento infeliz. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente também, sabe? Olhar para aquele momento e falar assim, nossa, que momento infeliz que ela teve. Igual Jesus falou de Judas, só que ele não falou de um momento infeliz, ele falou de uma atitude infeliz que gerou uma encarnação infeliz, que ele falou, para esse era melhor que ele não tivesse nascido. Mas Judas era rico para ele. Era alguém que veio com uma missão. Foi escolhido como um dos discípulos, né? Mas teve um momento infeliz que custou a encarnação dele. Então, a gente precisa muito, muito se preocupar com isso. Porque, às vezes, um momento infeliz nosso pode custar a nossa encarnação também. Um momento que a gente agride alguém sem querer, dá um empurrão, a pessoa cai, bate a cabeça e morre, acabou. Quantas pessoas a gente já não deve ter empurrado na vida? Eu empurrei poucas, sabe? Eu não sou uma pessoa muito violenta, não. Eu sou mais de gritar, sempre fui mais de gritar, de brigar do que outra coisa. Mas quantas pessoas a gente já não deve, né? Às vezes você faz uma grosseria com uma pessoa, aquela pessoa está no auge da dor, ela vai para casa suicida. A culpa não é sua, mas você talvez tenha sido quem acendeu aquele fósforo, né? Então, imagina você chegar no plano espiritual com e ter essa informação. Se aqui a gente já ia enlouquecer, porque imagina a gente chegar no plano espiritual e ter essa informação. Então, a gente precisa muito, 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 muito lembrar disso. A gente precisa muito lembrar. Olha, o fermento é um pouquinho, né, para fazer o pão bom. Mas entre fazer um pão ruim e não ter fermento nenhum, é melhor não ter fermento nenhum. Então, abaixa, fica humilde, não responde nada, se apaga, porque é melhor se apagar do que querer acender uma luz que a gente não tem e acabar se comprometendo muito mais do que deveria. Então, às vezes, é melhor... Se você não tem condições, por exemplo, para estar dirigindo alguma coisa, não dirija. Fica nos bastidores, né? Não assume a responsabilidade que você não pode, que você não tem condição. Eu sempre falo assim, gente, as pessoas às vezes me pedem para fazer atendimento fraterno. Aí eu não tenho competência para fazer atendimento fraterno. Eu falo assim, para fazer atendimento fraterno tem que ser uma pessoa doce, meiga, calma. Como é que eu vou fazer um atendimento fraterno? Eu falei assim, que isso? Só o meu timbre de voz não é bom para atendimento fraterno. A não ser que seja uma pessoa igual a mim, né? Que gosta, né? Às vezes eu vou rir de um negócio, porque eu rio de tudo. Eu sou uma pessoa que... Eu tô sempre rindo. Aí a pessoa tá ali no auge da tristeza dela, me conta um negócio. Eu achei engraçado. Teve um cliente que perdeu a cachorra. E aí subiu. Ela falou, eu subi no motoboy, entrei numa comunidade. Eu comecei a rir, porque eu fiquei imaginando a cena. Ela, era muito sério, eu perdi minha cachorrinha. Eu falei, gente, eu amo cachorro. Se fosse a minha cachorrinha, eu ia estar arrasada. Só que eu tava pensando na tua cena, né? Na cena que você tá me contando. Então, em alguns momentos, né, a gente não tem a habilidade para executar aquele serviço. A gente faz outro, né? Já chegou no comercial, gente, foi muito rápido isso. Não sai daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o fermento velho, o fermento novo, sobre uma passagem de Paulo, onde ele vai exortar, né, os irmãos de igreja, as suas condutas, como eles deveriam ser fora da igreja e não só dentro da igreja, né? O que eles precisavam se preocupar, porque na verdade o que acontece quando a gente está dentro de se diz, né, numa congregação religiosa, as pessoas que estão de fora, que não têm religião, imaginam que a gente está se esforçando para se transformar numa pessoa melhor, e nem sempre às vezes a gente está, né? Então Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande da gente poder ter essa mudança e a igreja não se perder, né? Eu queria mandar um beijo enorme para Janeira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Estava com saudade. Muito beijos e abraços com carinho. Ontem eu lembrei de você, Janeira, na irradiação. Flávia de Juiz de Fora. Ela está reclamando que não sai caneca para fora do Rio, gente. Eu acho agora, eu vou botar uma dica aqui, Flávia, e você tem razão. Bota um saco de sorteio do Rio e um saco de fora. É porque deve ter muito mais gente, Flávia, mandando do Rio. Então, ela está aqui e eu concordo eu concordo com ela. Porque as canecas que eu sorteei acabaram saindo todas para o Rio de Janeiro também. Isso aí, Flávia. Adriana Silveira, boa tarde. Estava ansiosa pelo início dessa bênção que é esse programa. Ai, que linda. Já coloquei na irradiação, tá bom? Pessoal que não ganhou a caneca e quer comprar, o WhatsApp da caneca é 9931277840. 9931277840, tá bom? Boa tarde, aqui é a Jô de Volta Redonda, ouvindo, muito linda a leitura da sua filha, está muito bem na reflexão, parabéns. Fermento da vaidade é o que vemos muito nas casas espíritas e na igreja. Não falei que vocês iam gostar dela? Sabia que vocês iam gostar dela. Eu queria mandar um beijo enorme para a Kátia do Irajá, que mandou um monte de coisa legal aqui pra gente. Marco Aurélio do Catumbi, boa tarde para vocês duas. Que maravilha ouvir uma representante da nossa juventude fazendo esse trabalho lindo. Que alívio saber que nada está perdido. Um abraço. Ai, obrigado mesmo. Queria mandar um beijo para Penha de Belfor Roxo. O pessoal todo que está mandando aqui os pedidos de irradiação, eu já estou enviando para irradiação, mas eu queria mandar um abraço, Pedro Luiz de Vila Valqueire. Boa tarde, um grande abraço para você, Iris, e para sua filha carismática, e para toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Luiz da Ilha do Governador é o nosso poeta. Boa tarde. Termos orgulhosos também podem ter um sentido nobre. Por exemplo, ter orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser pobre, enfim. No meu entender, isso denota uma consciência desapaixonada da própria dignidade ou da dignidade daqueles que são caros. É por isso que o Paulo, ele falava, o orgulho de vocês não são bons. Ele estava se dirigindo ao orgulho da casta, o orgulho da igreja, sabe? Acho que era mais voltado ali o orgulho como era o orgulho dos fariseus, né? O orgulho na medida certa, o orgulho de ser brasileiro, sim, concordo, Luiz. Todo mundo que está pedindo aqui para irradiação, eu estou colocando. Jesse Rez de Cosmo, boa tarde, sempre ouço o programa com você, Iris, e com o Hernani, sinto falta dele. Meu Deus, eu também, até lá em casa, mas ele volta hoje, viu? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui.
porque aprendo muito com vocês dois. Mas a Yasmin está se saindo muito bem. Um beijo, adoro o programa. Obrigada, Jéssica, obrigado. O pessoal todo que está me pedindo a irradiação eu já coloquei. Rosália da Gávea, boa tarde, parabéns a você, Yasmin, pela condução do programa. Qual é o horário da irradiação no MAP? Aí o MAP tem várias irradiações. Entra lá no www.map.org.br, que cada núcleo tem um horário de irradiação, tem o horário da Ave Maria, tá certo? Fátima Natalina, boa tarde para as duas apresentadoras e para toda a família da Rádio Rio de Janeiro. O programa, como sempre, maravilhoso. Vocês são ótimos. Glória Souza de Quintino, boa tarde. Iris e Yasmin, peço irradiação. Irradiação já está aqui, já estou encaminhando para irradiação. Vai lendo aí para mim as minhas mensagens, por favor. Seu pai fica aí só me olhando, agora eu vou botar você para trabalhar. Você está lendo de onde? Pode ler daí, eu estava lendo só do WhatsApp da rádio. Tá, Cláudio Figueiredo, parabéns pelo trabalho. Maria Edith Araújo, boa tarde, primas lindas. Já na escuta e dei o like. Abençoado programa, paz e luz. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz e radiação. Ela pediu pra você colocar. Tá, as irradiações não precisa repetir que eu coloco. Marilene Melciades, boa tarde, queridas. Ângela Pontes, boa tarde. Rosângela Conceição, boa tarde, família amada. Suzy Batista, boa tarde, paz e bem a todos. Selma Costa, adoro ouvir o estudo do Evangelho com você. Carmen Lúcia, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Mas você manda um beijo pra eles, eu vou ensinar ela a ser radialista. Gente, eu não Mandar sei. um beijo, um abraço pra quem tá mandando boa tarde. Ela tá tão nervosa, gente. Ela falou assim, tem certeza? Eu não sei, eu não vou fazer programa Eu acho de que ela rádio. me liberou na parte 1 do programa. Não, Ela falou, se você não, ninguém tá te consegue fazer liberando esse aqui. trabalho, Ninguém tá te liberando, alguém tá vá liberando pra ela trás aqui. das câmeras. Ninguém tá te liberando aqui. Nem vem que ninguém tá te liberando. Me dá aí. Esse aí eu vou te liberar. Só esse aqui. Mas teu pai também não sabe fazer. Vamos lá, onde é que você parou aqui? No terceiro, eu acho. Eu queria mandar um beijo para Ângela Pontes. Yasmin, querida, gratidão por vocês estarem aí. Tá vendo como ela não tá te liberando? Neuza Costa, boa tarde. É um prazer ouvir esse programa. Sempre que posso, não perco. Seja bem-vinda, Yasmin. Um prazer te conhecer. Bárbara Cristina de Souza. Félix da Silva. O mesmo sorriso da mãe, viu? Ainda bem que ela não tem a cara do pai, olha. Um beijo grande. Eliette Oliveira, um beijo para você. Denise Melo, as irradiações eu já estou colocando. Um abraço para você, um beijo. Severino Alves, minhas irmãs, parabéns. Não estou conseguindo chegar nele aqui. Tira aí para mim. Tem atrás. Parabéns pelo programa e pelos esclarecimentos. Ele é de Belfor Roxo. Um beijo, um abraço para todo mundo de Belfor Roxo. Denise Melo, as irradiações eu já estou mandando, mas um beijo para você. Luci Rosa da Conceição, que Jesus te abençoe. Eu queria... já deu meu like, muita paz. Olha, gente, quem não deu like, quem não deu a curtida, vai lá e dá a curtida, né? Hoje, em homenagem a Yasmin aqui, a gente tem que receber mais curtidas do que do Hernani, para depois eu poder falar com ele. Léa Ferreira dos Santos, que Jesus te abençoe. Edson Camargo, parabéns pelo programa. A Tânia, obrigado. Bota no do coisa para mim também. Boa tarde, muito bom o programa. Tenho assistido cada vez mais, muito cativante. Vou aproveitar para pedir as irradiações, eu sempre coloco nas irradiações. Vamos passar aqui para o Emmanuel. O Emmanuel, eu achei legal essa parte, porque ele teve ele pegou essa passagem de Paulo e trouxe um outro entendimento, né, Yasmin? Trouxe um entendimento um pouquinho diferente. Na verdade ele pegou a metáfora, né, e aí ele resolveu falar de outro assunto. Tá, vamos ler aqui o Emmanuel e aí a gente comenta. É o capítulo 64 do Vinha de Luz, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma.
Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida regressa, respeitável e digna, que possam recolher as sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer às obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaz, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido bênçãos do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reforcemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. E aí, Yasmin? Então, linkando agora uma coisa com a outra, falando um pouco sobre o exemplo, né, que Paulo trouxe pra gente. Quando a gente encarna com esse esquecimento e a gente encarna com a nossa essência espiritual um pouco adormecida, para que o nosso pai, a nossa mãe ou as pessoas, né, que vão criar a gente, que tem essa missão de botar a gente na sociedade, de introduzir a gente nessa encarnação, consiga passar pra gente os conceitos que a gente precisa para evoluir. Então, cada encarnação, quando é pensada, você é colocado dentro de um meio, tem algumas pessoas responsáveis por você, para que dentro daquela realidade você aprenda alguma coisa, você molde, você se torne uma pessoa melhor e evolua, né? Como é que essas pessoas ensinam esse espírito? Como é que esse espírito aprende as coisas? Ele aprende porque ele vai pra escola ou porque a pai e a mãe ficam falando? Não, ele aprende porque ele vê o exemplo dos adultos. O aprendizado que a gente tem, desde quando a gente é bebê até quando a gente vai crescendo, ele é todo feito a partir do espelhamento das nossas atitudes. Então a gente tem umas células no cérebro, que são as células espelho, e elas olham o outro fazendo aquilo ali, ela se identifica como uma pessoa similar, ela busca uma referência dentro daquela pessoa e você acaba reproduzindo aquele comportamento, você acaba aprendendo vendo o outro fazer. É muito mais fácil você aprender uma coisa a partir do exemplo do que você aprender porque a pessoa está te contando que aquilo ali existe. Depois disso, várias outras formas de aprendizado foram criadas para a criança começar a experimentar na prática, enfim, por conta dessa facilidade de aprendizado. E é muito provável que os nossos filhos, eles façam exatamente o que a gente faz e não o que a gente manda, porque o nosso exemplo, ele é extremamente importante nisso. Eles acabam reproduzindo muito do que a gente é e não do como a gente diz para eles serem, né? Então, por isso o exemplo é tão importante. E não só com os pais, né, mas com qualquer ponto de referência que aquele espírito vá criando ao longo da vida, seja dentro de uma religião, seja uma pessoa de destaque, seja professor, seja um vizinho que às vezes apega essa função de paternal, enfim, um avô, uma avó, qualquer pessoa que seja referência na vida daquele espírito. E ele vem com essa facilidade justamente para que ele veja outras pessoas e ele aprenda e ele evolua cada vez mais em cima disso. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente é ensinado pelo outro. Seja conhecimento técnico, seja matemática, ciências, seja nossos sentimentos. A gente acaba aprendendo compaixão, a gente acaba aprendendo paciência, a gente acaba aprendendo como a gente vai ser, baseado em como essas pessoas que são as nossas referências atuam nessas situações.
E aí, assim, a gente vai evoluindo. Chega um ponto na nossa vida que a nossa identidade enquanto espírito, ela vai se soltando e a gente vai tendo uma independência, a gente vai tendo uma opinião própria baseada naquilo ali, baseada no que está sendo apresentado, baseada no que, né, o meio convidou a gente a refletir. E aí vem essa parte da adolescência, onde a gente começa a ser rebelde, onde a gente começa a se distanciar do pai e da mãe, se identificar como uma pessoa, né, independente, porque ali a gente começa a receber essa carga que a gente vem trazendo de várias encarnações, que é a nossa carga espiritual, do tanto que a gente já aprendeu, do tanto que a gente já evoluiu em outras encarnações. Mas é importante que essa carga venha nessa etapa, porque você já teve todo um processo de aprendizado, todo um processo de evolução, para que naquele momento você construa ali a sua nova identidade, você continue evoluindo até o final, porque a gente está aqui para evoluir na linha do progresso. Se você tira essa parte do esquecimento, se você tira essa parte dessa dormência de quem você é, né, dessa dormência espiritual, as mães pegariam os bebês e eles já viriam com tudo, todas as qualidades, mas todos os vícios enraizados das outras encarnações. Então ele já viria, por exemplo, com todos os preconceitos, ele já viria, por exemplo, com todos os vícios que ele tinha. E aí fica muito mais difícil para a mãe, que também não é uma pessoa perfeita, organizar o pensamento desse espírito. E todas as encarnações, elas seriam muito pouco proveitosas. Você evoluiria muito pouco. Se você parar para pensar o quanto você evoluiu desde a sua infância até a sua vida adulta, o quanto você mudou, e depois de quanto você é adulto até hoje, você vai ver que você muda muito pouco. É muito mais difícil um adulto se livrar desses pensamentos do que você educar uma criança e fazer com que ela mude ainda infantil. Então, sem o esquecimento, as nossas encarnações, elas acabam ficando todas presas no mesmo vício, todas presas no mesmo lugar, o tempo inteiro lutando com o mesmo ódio, com o mesmo preconceito, com o mesmo problema, e a gente acaba não conseguindo evoluir. Por isso que o esquecimento, ele é tão importante, inicialmente por conta disso. E quando a pessoa, ela, nesse momento, começa a se identificar como pessoa, porque todo mundo, quando passa na fase da adolescência, começa a pensar, tá, mas então quem sou eu? O que é vontade minha? O que é vontade da sociedade, o que é vontade do meu pai? E aí ele começa a entrar nesse processo de se descobrir, né, enquanto pessoa. E quando ele é espírita, tem mais essa vertente, tá, mas então, para eu descobrir quem eu sou, eu preciso entender quem eu era, porque na verdade eu sou a soma disso tudo. E ele começa a entrar nessa paranoia de querer entender quem ele era no passado. Só que nós somos espíritos que temos uma vaidade muito grande. E a gente se acha ótimo, né? E quando a gente é espírita, então, a gente se acha o certo. Todo mundo que tá dentro de uma religião tem certeza absoluta de que ele tá certo, de que todo mundo tá errado, né? Então a gente tem uma vaidade muito grande. E a gente quer olhar pra trás, e a gente não quer olhar pra trás e enxergar o que a gente era de verdade. A gente quer olhar pra trás, eu quero muito saber que eu estava na Revolução Francesa. Eu quero muito saber que eu estava em algum momento histórico maravilhoso. E de preferência, né, no melhor momento certo, no momento certo. Mas até tem gente que até no errado ia estar feliz, quer dizer que evoluiu. O importante era estar participando. E quando você olhar pra trás, você vai ver que assim, que provavelmente, amigo, você não estava. Provavelmente você era índio, ou então você estava em algum lugar era sem fazer nada, sem nenhum tipo de importância. Porque era assim, 10% dos espíritos eram alguma coisa e 90% era plebeu e não dá uma decepção, né? Eu só era ruim mesmo, mas não fui importante. Entendi. Então vai trabalhar com tudo isso, vai trabalhar com o quão importante você acha que você é para aquilo ali, vai trabalhar com como você vai lidar, porque por mais que você não fosse, provavelmente, né, não era uma pessoa importante historicamente falando, mas era importante para as pessoas que estão encarnadas com você. E aí recobrar esse conhecimento traz dívidas antigas, porque a gente reencarna para perdoar, né? A gente reencarna para escrever uma nova história com aquela Imagina pessoa. a gente reconhecer ali no marido alguém que matou a gente no passado, né? A situação Imagina já tá alguém difícil. Que traiu. Você nunca mais ia confiar. Aceita, porque verdade. assim, não, ele não vai me matar não, tá tudo bem, mas trair. Isso quem sabe, né? Eu queria mandar um beijo para Kátia Aline. Boa tarde, meninas. Vocês estão inspiradas. Obrigada por nos trazer essas reflexões, grandes aprendizados. Rosângela da Costa Cardoso. Boa tarde, meninas. Fiquem com Deus. Precisando mais do que nunca ouvir essa maravilhosa rádio. Sua filha está indo muito bem, viu, Yasmin?
Tem até um aqui, olha, José Manuel dos Santos, que ele botou assim, hashtag volta Yasmin. Hashtag 200 like, pessoal. Ele é de Araraquara, São Paulo. Adorei, achei o máximo. Um beijo grande, José Manuel. Um abraço também para Leandro Beraldini. Wagner Oliveira, boa tarde a todos. Parabéns pelo programa. Yasmin fala igual o Hernani, usando o mesmo tipo de reflexão. Pois é, a gente passa 9 meses, né? Sofrendo para elas saírem igual ao pai. Ah, não dá, gente. Mas é verdade, é verdade. Eu me orgulho muito disso, Wagner, brincadeira. Que bom, que bom. Ah, desculpa, mas a risada é igual a da mãe. Engasguei. Tinha que ter alguma coisa da mãe, tinha que ser a risada, né? Eu queria mandar um abraço para Diva Monte. Boa tarde, meninas queridas. Yasmin, você está arrasando. Lucimar da Silva Nascimento. Excelente quinta-feira. Saudade para... saudação Índia Lopes. Ela mandou aqui para gente também. Mandar um beijo para a Índia. Cristina Rocha. Boa tarde, meninas. Iris e Yasmin, como sua filha parece com o pai. Que menina inteligente, esclarecida, conhecedora da doutrina. Parabéns. Olha, eu tô aqui só enchendo, né? Porque falar bem de filho, a gente fica todo bobo, né? Índia Lopes, eu já falei que queria mandar um beijo para ela. Silvia de São Cristóvão. Gilda de São Gonçalo. Boa tarde, mãe. Estou curtindo muito o programa. Parabéns para a filha. Na escuta, gostando muito do programa. Os nomes na irradiação eu já coloquei. Pode ficar tranquilo. Maria Inácia de Minas Gerais. Boa tarde, Iris e Yasmin. Parabéns para você, Yasmin, maravilhosa. Quantos anos você tem? Muito madura, meio sua fala. Gente, eu sou velha. Ela é velha, gente. Ela é velha. Eu já tenho 2 filhos. Mas eu acho melhor ela não falar quantos anos ela tem, não. Você vai querer saber quantos anos eu tenho também? A Yasmin, ela já nasceu velha. Deixa eu falar para vocês. Uma vez a gente estava numa viagem ali em Visconde de Mauá, entramos numa loja de pedras, não sei o quê, e tinha um rapazinho, assim, todo esotérico, né? E quando ela entrou e começou a pegar as pedras a falar, né? Ele falou assim, nossa, que espírito velho, né? Ela é mais velha que a senhora, mãe. Eu falei, disso eu não tenho dúvida. A Yasmin, quando a Clara nasceu, para vocês rirem um pouquinho para descontrair, né? Yasmin, quando a Clara era pequena, ela achava que ela era mãe da Clara, sabe? Porque a diferença das duas era de 8 anos. De vez em quando ela ainda acha. Eu tenho que falar assim, a sua filha é Yasmin, ou a sua filha é Lívia Helena. A Clara é minha filha. Porque ela fica, cadê a Clara? Você sabe da Clara? Você sabe? A Clara já está com 22 anos, deixa a Clara. Então a diferença das duas era muito grande. E aí, às vezes, a gente estava num restaurante que tinha um parquinho, alguma coisa, aí ela vinha na frente de todo mundo, você é uma mãe horrível. A sua filha está quase caindo. Ela não brincava, que ela estava preocupada com a irmã menor o tempo todo. Então ela sempre teve sempre foi velha, né? Sempre foi velha e responsável, graças a Deus. Gente, olha, tá quase no finalzinho, eu nem estou acreditando. Eu queria mandar um beijo para Edna Paiva, do Logulo do Valqueire. Boa tarde, Yasmin, você é uma graça, sorri igual a sua mãe. A voz também, muito simpática, está saindo muito bem. Gente, agora olha só, ela falou que ficou tão nervosa que não ia voltar. Eu acho que ela vai voltar, né? Depois disso tudo, eu acho que ela vai voltar. Eu não consegui nem entrar nas mensagens do Face. Mas o Face é bom porque, como é no Quintas do Evangelho, depois eu volto lá e respondo todos vocês. Entra aí para mim rapidinho. Eu queria muito, muito mandar um beijo para minha mãezinha, que sempre assiste a gente. Provavelmente ela mandou a mensagem. Isso aqui é o Face mesmo? Acho que não. Provavelmente ela mandou a mensagem lá no Face e quando eu não falo para ela, sim, é que tá pausado, mas talvez. Ela fica assim, você não mandou mensagem para mim, minha filha? Eu falei, não, tem que mandar. Eu queria mandar um abraço para Wagner de Oliveira. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Isso aqui é o do YouTube. Gente, olha só, tá quase chegando no final. Eu queria só falar uma coisa sobre o Emmanuel, tá? Eu depois respondo as mensagens de vocês todos. É porque a gente agora que ficou no YouTube, no Face, no WhatsApp, aí tinha que ter 2 horas de programa para conversar com todo mundo, né? Aqui, Eliette Barbosa, boa tarde, minhas queridas, paz nos corações. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, mandar um beijo para Regina Barcelos Davi, José Manuel dos Santos, Lúcia Portugal.
Eu queria muito, porque a gente já está no finalzinho, não vou conseguir, eu só queria dizer uma coisa para vocês. A vida passada importa porque ela construiu quem você é hoje. Então ela importa. Mas você não precisa saber como foi essa construção. O que você precisa saber é quem eu sou hoje, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então é focar na vida do futuro. É focar na nossa melhora, focar na nossa reforma e pensar que tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você passou, por mais doloroso que tenha sido, faz parte do que você é hoje. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua prova, não sei a dificuldade da sua prova, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder e bondade. Eleva teu pensamento, pede a Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai ao seu encontro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.